continuar a leitura da aula de Silachar Maharaj. De manhã, normalmente, a gente lê os livros da missão, mas a gente está com muitas aulas atrasadas de Silachar Maharaj. Então, nós vamos ler também de manhã agora as aulas de Silachar Maharaj. Eu vou continuar a leitura da aula que foi de quinta-feira. Ontem à noite foi dada essa aula, mas o microfone não funcionou como hoje. E só que hoje nós percebemos agora na hora do Kirtan. Ontem percebemos somente depois que já tinha dado a aula, praticamente a aula toda. Então nós vamos ler novamente a aula de ontem, que não ficou gravada, ninguém escutou. E na sequência depois vamos continuar a leitura das aulas de Silachar Maharaj. Então Silachar Maharaj, essa aula já começamos a ler, né? Da quinta-feira passada. E ele diz o seguinte: só um minutinho aqui para eu pegar onde está. Ele começa falando agora sobre o Sukriti, a fortuna espiritual, o mérito espiritual. Então, começando agora aqui, continuando a leitura. Ele fala, Sukriti significa que tudo é de Deus e tudo deve ser usado para o seu serviço. E aí tem um verso aqui. Só um minutinho que o celular está dando problema aqui. Hoje é Ekadashi, então está tudo complicado. Ele pulou para lá, para baixo de novo, novamente. Então não pode beber água hoje? Pode beber água? Pode. Não posso pegar uma água? Pode. Então vamos lá, novamente, né? Vamos ver se o celular ficar tranquilo agora. Então, voltando, né? O que significa Sukriti? Sukriti significa que tudo é de Deus e tudo deve ser usado para o seu serviço. Então, na verdade, tudo é por Deus e tudo é para Deus. Deus, ele criou tudo e é tudo para Ele. Então, tudo que existe no universo material e tudo que existe no mundo transcendental foi criado por Ele e é para Ele. Não é para nós, é tudo para Ele. Então, se existe, por exemplo, né, vaca no mundo material e no mundo transcendental, é porque ele gosta de tomar leite. Se tem a flor, não é para nós, é para ele, porque ele gosta de ver a flor. Se ele criou o pavão, é porque ele gosta muito do pavão. Então, tudo é para ele, tudo é por ele e tudo é para ele. E nós estamos aqui no mundo material porque nós achamos que era para nós. Então, nós achando que era para nós, tudo que há aqui, nós viemos para cá, nós quisemos nós desfrutar. Em vez de nós querermos servi-lo, quando foi feita aquela pergunta lá, milhões e milhões e milhões de anos atrás, quando estávamos no Brahma-jyoti, ou Tatastha Shakti, ou Nirvana, estávamos todos lá inconsciente, as almas todas lá inconsciente, sem nenhuma consciência, e consciência que significa livre-arbítrio. Então estávamos todos lá, quietinhos, sem sofrer, mas também sem ter alegria. É um estado de coma. Quando a pessoa entra em um estado de coma, no hospital ou em casa, ela está lá, sem sofrer, mas
também ela não tem nenhuma alegria, ela está lá inconsciente. Então, na verdade, estávamos lá. E aí o Senhor Vishnu, de tanto em tantos milhões de anos, porque o tempo é relativo, né? E aí ele deu um olhar para aquela região e algumas almas recobraram a consciência. E nós fomos uma dessas almas. E aí nós recobramos o livre-arbítrio. E Deus, o Senhor Vishnu, falou para nós: você quer me servir? Você tem duas opções: ou você me serve, ou você vai ser servido. O que você quer? Você quer que os outros te sirvam, ou você quer me servir? E, infelizmente, todos nós que estamos aqui no mundo material, todos os átomos, nós, tudo que dá no mundo material, porque tudo é personalidade, nós quisemos que os outros nos servissem. Nós quisemos assumir o lugar de Deus, que os outros servissem nós, mas todo mundo deve servir Deus. Então, nós quisemos isso e o Senhor Vishnu falou: tudo bem, você tem o livre-arbítrio, você quer ser servido, mas toda ação tem sua reação. E aí foi criada a lei do karma. Toda ação tem sua reação. Quando alguém te serve, você vai ter que servir alguém algum dia. Quando você explora o meio ambiente vai te explorar. É assim que funciona. A lei do karma, ação e reação. O que é a lei do karma? É a segunda lei de Newton. Toda ação tem sua reação no sentido oposto de mesma intensidade. Então, se você fez alguém sofrer, você vai sofrer nas próximas vidas. Se você fez alguém feliz, você vai ser feliz nas próximas vidas. Mas isso tudo na mente, porque a alma não sofre, a alma não tem alegria se não for servindo Deus. Então, tudo isso é relacionado à mente. Não tem nada a ver com a alma. Se você faz o bem para alguém, se você deixa alguém feliz, você vai ser feliz na sua mente, nas próximas vidas. Se você deixou alguém triste, você vai ter a tristeza na mente, porque é a mente que sofre. A alma não sofre. A alma nunca sofre. Quem sofre é a mente, é o corpo material que sofre. E a mente faz parte do corpo material. Então aqui, como foi falado logo no início, tudo é para Deus. Tudo é por Deus, tudo é para Deus. Então Sukriti é quando você usa tudo para Deus. Aí você recebe o que em troca? Sukriti, fortuna espiritual, mérito espiritual. Srila Maharaj, ele vai deixar agora mais claro aqui para nós, com alguns exemplos. Então, tudo deve ser usado para o serviço de Deus. Aí tem um verso aqui: Tadivastu Tandya Sevaya. Por exemplo, Srila Maharaj fala: ontem alguém ele doou 200 rúpias para o templo em Ulubéria. Ulubéria é um lugar da Índia que tem um templo nosso. Então, a pessoa foi lá na caixinha de doação. A caixinha de doação na Índia é grande, assim, uma caixona, não é caixinha. É uma caixa grande e normalmente você vê as pessoas lá, né, super humildes, super pobres, né. Para você ter uma ideia, eu não sei quanto está a cotação hoje, né, do real para a rúpia, mas há 4 anos atrás era mais ou menos R$1 era 20 rúpias. Então você veja como o dinheiro deles vale pouco, né? Em relação ao dólar, então, é muito baixo, né? Um dólar lá deve estar por volta de 60 rúpias, alguma coisa do tipo, né? Ou até mais. Mas enfim, e aí o dinheiro deles eles têm pouco dinheiro, eles não têm muito dinheiro lá, mas tem aquela caixa enorme e todo mundo vai lá e coloca 1 centavo, 10 centavos. Nós não temos nem noção do que seja 10 centavos de rúpia. Isso daí em real nem existe, praticamente, né? Se você dividir um real por 20, dá 20 centavos. Não, dá... 1 real por 20? Dá 5 centavos. Dá 5 centavos. Aí você pega 5 centavos, você pega 10% de 5 centavos. Quer dizer, 0,5 centavos. 0,5 centavos. Esse dinheiro não existe, né? Para nós aqui não existe essa fração. isso daí é 10 centavos de rúpia para eles, né? Então, uma rúpia, como o Renato falou, são 5 centavos. Mas eles vão lá e colocam na caixinha. Não importa que seja, o que eles têm. Se ele está dando 5 é porque ele tem 10. Ele dá metade do dinheiro dele, de repente.
Silat Maharaj já falou, lá na Índia ele ia pregar de vilarejo em vilarejo, de casa em casa, e as pessoas têm também, assim, tem uma dificuldade muito grande lá, né, em termos de dinheiro e tal, mas eles são felizes, porque eles estão servindo Deus, estão sempre sorrindo, eles compreendem que o mundo, que a situação que eles estão é perfeita para eles, né? Então eles estão sempre felizes, sempre dando risada, sempre felizes. É difícil você ver, eu pelo menos nunca vi um indiano reclamando, enfim, né? Como aqui a pessoa só reclama. Então, eles estão lá, e esse Silat Maharaj falou, ele ia pregar na casa deles, e às vezes ele chegava assim sem avisar, né? Tinha pouca comida lá, porque não tinham feito muita comida, e eles dão metade do prato, ou talvez o prato inteiro para eles, para os ocidentais. Vai um grupo de ocidentais lá pregar, com Silat Maharaj, a equipe, né, de Silat Maharaj. Quando chegam lá, eles dividem a comida, ou de repente eles nem almoçam nem jantam, para dar a comida para os outros. Você vê só como que eles são, né? Então eles sabem a importância de dar o dinheiro para um sábio, para um santo, para um guru. Eles sabem a importância de ir lá e colocar os centavos que ele tem na caixinha. Por quê? Porque eles têm a noção que se você vem no templo, você não deve desfrutar do templo, você deve acrescentar ao templo. Quando você vai em algum lugar, você não tem que retirar, você tem que acrescentar. Essa é a concepção Gaudiya Vaishnava. Nós estamos aqui no mundo material porque nós viemos retirar, nós viemos querer algo para nós. E não é assim, nós temos que servir, não querer que os outros nos sirvam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que nem Silat Maharaj já deu também em outras aulas anteriores. A pessoa vem no templo e aí ela participa do programa, enfim, ela come, ela que faz parte do programa, né? E ela pega e vai embora. Mas quem deu aquela energia para ela comer? Porque tudo é uma energia. Quem comprou o alimento? Algum devoto comprou o alimento, alguém comprou aquele alimento. E ela veio, ela retirou do templo e foi embora. Ela não doou nem o que ela comeu. Nós não estamos falando em prato. Quanto custa um prato praçada? Claro que nós não podemos vender praçada. Mas se você for fazer a comida que está lá na praçada, no teu prato, sem oferecer, quanto custa aquilo? Você toma um lace, você come a sobremesa, você come o prato cheio, você pode repetir, você escolhe a comida que você quer. E aí você vai embora como se nada tivesse acontecido. Você acrescentou ou você foi lá desfrutar? Sripad Tapasi Maharaj, ele falava sempre isso. A pessoa que vem aqui no programa, ele falava, a pessoa quer cantar, a pessoa quer tocar o instrumento, a pessoa quer, enfim, ela quer participar, claro, do programa, depois ela come e vai embora. E às vezes não lava nem o prato. Às vezes não arruma nem a almofada que ela chegou e já estava arrumada. Então isso continua no esquema de desfrutar. Mesmo estando aqui no templo, a pessoa veio desfrutar do templo, ela não veio servir o templo. E isso é muito importante a pessoa compreender, que ela tem que servir. Enquanto a pessoa não compreender que o nosso caminho é serviço, não é desfrute, ela não vai ter nenhum avanço espiritual. Enquanto nós estivermos querendo desfrutar, nós não vamos ter avanço espiritual. A gente tem que servir. Se você veja, né, o Renato está acho que 1 mês e pouco aqui no templo, né, frequentando. Então quase toda aula fala em serviço, né, em servir o outro, servir a alma do outro, né, servir os Vaishnavas. Então é isso que a gente tem que fazer, não retirar do ambiente, nós temos que acrescentar. E Srila Govinda Maharaj falava, o dinheiro do devoto é o dinheiro de Krishna. O dinheiro do devoto é o dinheiro de Krishna. Então aqui agora Srila Maharaj vai dar um exemplo da pessoa que doou, né, o dinheiro aqui. Eu nem me lembro mais quanto que ele tinha doado, deixa eu me ver novamente aqui. Onde está aqui? 200 rupias. 200 rupias, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. É que o celular hoje, não sei o que está acontecendo com ele está pulando para o final da aula. Toda hora ele pula para o final da aula. Hoje a coisa está complicada, mas isso daí é muito preocupante, porque por que o celular está fazendo isso, né? Será que ele está com problema? Também, que nem o microfone. Acho que é melhor voltar para cá do papel, né? Vamos ver aqui por que o celular está fazendo
Agora eu tenho que achar aqui onde estava, peraí, só um minutinho. Mas o ambiente é perfeito. Se isso está acontecendo, é porque tinha que ser assim. A gente nunca pode ficar praguejando e, enfim, reclamando. Se está acontecendo isso, algum motivo tem. Então, Silat Maharaj fala, né? Deixa eu ver onde está aqui. Por exemplo, ontem, alguém, ele doou 200 rúpias para o templo de Ulubéria, mas eles usam o dinheiro do Senhor para o serviço do Senhor. Então, quem coordena lá o templo de Ulubéria, não só o templo de Ulubéria, mas qualquer lugar aqui também, a gente usa o dinheiro que o devoto doa para o serviço do Senhor. Se a pessoa tiver a cara de pau, mas nem é problema de cara de pau, se a pessoa usar o dinheiro que doam para o templo, para ela própria, ela está indo para o inferno. Ela não tem noção. Essas pessoas que ficam enganando os outros aí com outras religiões, outras seitas, eles falam que o dinheiro é para Deus, eles usam para ele próprio, para andar de helicóptero, para, enfim, para ter isso, para ter aquilo. Eles estão indo para o inferno, eles estão varrendo, como disse Silat Maharaj, eles estão abrindo o caminho, eles estão varrendo o caminho rumo ao inferno. Porque se você usar o dinheiro que a pessoa doou para Deus, para si próprio, você está indo... É melhor você ir trabalhar com qualquer outra coisa para ganhar dinheiro do que fazer isso, porque você está se afundando espiritualmente. Então, Silat Maharaj falou, o dinheiro que é doado aqui no templo vai para o serviço do Senhor. Porque as pessoas, ele continua falando, porque as pessoas são dominadas pelo ego, usam o dinheiro para o seu próprio prazer, mas quando dão algo para o serviço do Senhor, elas obtêm o benefício espiritual. Então, quando você usa o dinheiro para o seu próprio prazer, todo mundo dá sua energia no trabalho, né? A maioria das pessoas trabalham para ganhar dinheiro e sustentar a casa, enfim, ter o seu, conseguir sobreviver, né? Quando você usa o dinheiro que você ganha, o que é o dinheiro? O dinheiro é o resultado da ação. Você gastou energia, você deu energia para o seu trabalho e você recebe dinheiro em troca, né? Não só dinheiro, fama, tudo, mas o dinheiro, estamos falando do dinheiro. Quando você recebe esse dinheiro, se você gasta esse dinheiro somente para você, você não doa para a consciência de Krishna, você não doa para distribuir a consciência de Krishna, você está produzindo somente karma. Você tem que ter o dinheiro, claro, para você comer, mas a comida que você come tem que ser oferecida para Deus. Na verdade, tudo tem que ser para Deus. Ah, mas você tem um filho, você tem que cuidar do filho. Sim, mas se o seu filho for um devoto algum dia, você cuidou dele, você estava servindo Deus. Você estava servindo Deus. Por quê? Porque você cuidou do filho, você deu alimentação para ele, mas ele vai servir Deus algum dia. E tem uma aula de Silat Maharaj que ele diz que quantos filhos você tem? É uma história aí, o Renato acho que não escutou ainda essa aula, chama a cidade chamava-se Verdade, né? Acho que ele não escutou eu falar isso. A verdade se chamava Verdade. Aí foram lá na cidade verificar, né? O devoto foi lá e ele perguntou para uma pessoa, quantos filhos você tem? E aí ele falou mas ele tinha 6 crianças na casa dele. E aí a pessoa falou assim, como um só? Né? Ele tem 6, ele pensou, ele não falou para ele, né? Aí ele falou, poxa, ele mentiu para mim, ele tem 6 crianças aqui e falou que só tem um filho. Aí ele foi em outro lugar e falou assim, quanto você tem de dinheiro guardado? Falou para a pessoa era rica, morava naquela casa enorme, super rica. Aí o hindu lá, o indiano, falou, eu tenho $10 mil. $10 mil qualquer pessoa tem, $10 mil. Dá quanto isso? 50 mil reais, 50 e poucos mil reais. Na vida inteira você não consegue guardar 50 e poucos mil reais. Qualquer pessoa não, mas a maioria tem. E aí o devoto pensou assim, ele está mentindo, como que ele tem somente 50 mil, 10 mil dólares? Ele tem essa casa enorme e criados trabalhando para ele, né, e tudo. E ele foi em outro lugar e perguntou para outra pessoa, quanto
quantos anos você tem? E aí o senhor falou assim, eu tenho 20 anos, mas era um senhor idoso, de barba branca, como que ele tem 20 anos, né? Todo enrugado, enfim, o aspecto de uma pessoa de 60, 70, 80 anos. E aí ele pegou e voltou para Narada Muni e falou, poxa, aquela cidade chama Verdade, mas lá todo mundo mente. Ele falou, todo mundo mente lá, né? Aí Narada Muni falou para ele, não, eles falam somente a verdade, por isso que o nome da cidade é Verdade, ninguém fala mentira lá. Ele falou, mas como assim? Aí Narada Muni explicou para ele, aquele que falou que só tinha um filho, ele tinha realmente 6 filhos lá, mas o único filho dele é aquele que está iniciado. Você deve considerar o seu filho somente aquele que se iniciou na consciência de Krishna, né? Aí ele falou, aí o outro que falou tinha somente $10.000 guardado. Aí Narada Muni falou, então, porque ele doou $10.000 para a consciência de Krishna. O resto ele não doou, o resto está com ele. O verdadeiro dinheiro guardado que você tem é aquele que você doa para distribuir a consciência de Krishna. Você doa para comprar a boga para a deidade, você doa o dinheiro para comprar a flor, você doa o dinheiro para fazer um livro, você doa o dinheiro para fazer um panfleto, você doa o dinheiro, enfim, para o festival. Isso você está guardando na sua poupança eterna, que é através de Sukriti. Quando você doa o dinheiro para o templo, você vem limpar o templo, você faz a guirlanda para o templo, enfim, qualquer coisa para Deus, você ganha mérito espiritual, Sukriti. Então, e aí falta a outra mentira que ele achou que tinham falado, era da idade, né? A idade do senhor, né? E aí ele falou assim, então, aquele senhor falou que tinha 20 anos, ele já tinha quase 80, porque faz 20 anos que ele se iniciou. Então, é dito que você nasce quando você se inicia. Porque estamos falando em termos de mérito espiritual, de escola espiritual, né? Nós nascemos sim da nossa mãe e do nosso pai faz 40, 50, 60 anos, mas você não nasceu ainda para a consciência de Krishna, você não nasceu para servir Deus. Então, a verdadeira idade é quando você começa a se iniciar, é quando você se inicia. O Guru genuíno te dá a iniciação. Aí sim, você nasceu naquele momento para a vida espiritual. O dinheiro que você tem guardado é o dinheiro guardado na poupança eterna, através do Sukriti. É tudo que você doou para a missão, para a consciência de Krishna. E também, quantos filhos você tem, é o filho que se iniciou na consciência de Krishna. Então, se você está lá gastando dinheiro com fralda para criança, claro, todo mundo tem um monte de despesa com filho pequeno, se ele se tornar um devoto e você está tentando colocar ele na vida devocional, também é serviço a Deus. Também é serviço a Deus. E todo serviço a Deus produz Sukriti, mérito espiritual. Então, o dinheiro que você dá para a missão é um dinheiro que vai te dar um benefício espiritual. O dinheiro que você gasta com você mesmo, comendo fora, fazendo qualquer coisa, ou comendo em casa também sem oferecer para Deus, vai estar te produzindo karma. Então, tudo é para Deus. Nós temos que fazer tudo para Deus, na verdade. Você tem um carro, mas você está usando esse carro somente para você ou você está servindo Deus com o carro também? Então, tudo, na verdade, a gente pode usar. Até os nossos inimigos nós podemos usar para Deus. Quais são eles? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Deus aceita, menos um deles, a inveja. Deus não aceita a inveja de forma alguma. Mas, por exemplo, você está irado, você está nervoso. Você pode usar essa ira se alguém falar mal do seu guru. Se alguém falar mal de Krishna, você usa essa ira para ir debater com a pessoa. Você pode usar todos os inimigos, menos a inveja, para servir Deus. Então Deus aceita tudo. Deus aceita tudo para servi-lo. De um devoto puro, Deus aceita tudo, né? Claro que o devoto puro não vai querer oferecer carne para Deus, né? Então Deus aceita desde que você ofereça o que Ele deixou escrito. Mas Ele aceita. Até os nossos inimigos Ele aceita. Menos a inveja. Então nós temos que compreender que tudo é para Deus. Quando você compra uma flor
para enfeitar a sua casa, se você só compra ela simplesmente e coloca ela no vaso para enfeitar a mesa, ou enfeitar o aniversário do seu filho, ou o casamento da sua filha, do seu filho, ou para ter uma orquídea na sua casa e as pessoas vão e falam, nossa, que orquídea linda. Se você comprou para isso, você vai estar produzindo karma. Porque é para você ou para os outros que vivem com você. Mas se você ofereceu primeiro antes essa orquídea para Deus, todos que olharem a orquídea vão receber mérito espiritual, sucrite. Se você acender o incenso na tua casa para você sentir o aroma, você está produzindo karma. Se você acender o incenso e oferecer para Deus depois, todo mundo sente o aroma depois de Deus, todo mundo está se beneficiando. E assim por diante, a comida, tudo. Então nós temos que compreender que tudo é para Deus, né? E o nosso dinheiro também, a quantidade de dinheiro que nós ganhamos também é para Deus. Não é somente para nós, para o desfrute nosso. É para Deus. E na verdade, todo o dinheiro que você ganha, você pode direcionar para Deus. Porque se você paga aluguel da sua casa, ou você está pagando sua casa, e você tem um kirtan na tua casa todo dia, você tem um altarzinho em casa, você oferece a comida para Deus, todo aquele aluguel que você está pagando, ou a prestação da tua casa, também é para Deus, porque você transformou a tua casa numa casa de Deus. Então você pode transformar a sua vida toda, todo o dinheiro que você ganha, na verdade, para Deus. Claro que você fala, vou no cinema agora, vou oferecer para Deus. Não, aí não é serviço a Deus. Eu vou no Hopi Hari no fim de semana, eu vou oferecer para Deus. Não, aí não é serviço a Deus, né? Mas você pode transformar uma vida simples, tudo para Deus. A roupa que você está usando, você gastou dinheiro, é uma roupa simples, somente para você se vestir e não ir pelado perante o altar. Você está servindo Deus com aquela roupa e você gastou dinheiro com isso, tudo na verdade. Você vai no barbeiro, você corta o cabelo, você cortou o cabelo porque o cabelo grande Deus não gosta que ninguém fique usando o cabelo grande, né? Então, você também usou esse dinheiro porque Deus não gosta que você use cabelo grande, cabelo comprido. Então, a sua vida pode ser direcionada para Deus. E isso traz o que? Mérito espiritual para você. Não somente para você, mas quem vive com você. Se você compra a fruta, você compra a comida, oferece no altar e dá para o teu filho, para a tua mulher, você não está gastando dinheiro material, com algo material, você está gastando dinheiro com Deus, você está doando dinheiro para Deus também. Então é importante nós compreendermos isso. Srila Charanmaharaj está tentando nos ensinar aqui dessa forma. E ele continua dando um outro exemplo aqui. Ele fala assim, eles pensam que dão o seu próprio dinheiro, mas o que eles realmente fazem é adorar o Ganges com a água do Ganges. Ganga Jal quer dizer água. Ganga Jal. Ganga Puja, adorar o Ganges com a água do Ganges. O que significa isso? A água do Ganges, ela purifica. Então, quando eu faço aqui a adoração, né, eu me purifico com a água do Ganges. Eu purifico os elementos que eu ofereço com a água do Ganges. Então, você vai adorar o Ganges com a água do Ganges? O que significa isso que Srila Charanmaharaj está falando, a analogia dele aqui? É você dar o dinheiro para Deus, mas o dinheiro já é de Deus. É a mesma coisa que quando é dia dos pais, você dá dinheiro para o seu filho comprar um presente para você. Justamente, um bom exemplo. Você pega e fala assim, filhinho, me dá um presente. Aí você vai lá e dá um dinheiro para ele comprar um presente para você. Você está somente devolvendo para Deus o que Ele te emprestou. Da mesma forma o nosso corpo. O nosso corpo, Deus deu para nós, um corpo humano, para nós servirmos Ele. Não é para nós desfrutarmos do corpo humano, é para nós servirmos. Por isso Ele colocou a gente no corpo humano. E aí, se você não serve Ele, não tem sentido você ter um corpo humano. E na próxima vida você virá com qual corpo? Provavelmente de animal, de planta, não um corpo humano. A chance de voltar com o corpo humano é praticamente zero, é 1%, se você não servir Deus com esse corpo nessa vida. Então Ele deu um corpo para nós servirmos Ele. O corpo é emprestado. Esse corpo é emprestado para nós. Nós quem? Alma. Nós temos que compreender isso. O dinheiro que Deus dá para nós, a quantidade de dinheiro que você ganha também não é para você.
quê? É para servir Ele. Tudo é para Ele. Mas nós temos o ego, como diz aqui. Por que temos o ego? O ego nós temos para o desfrute nosso. Eu sou o egocêntrico, né? Eu sou o centro do universo. Tudo é para mim. As pessoas pensam assim. Eu ganho, sei lá, 5 mil reais por mês. Eu não dou nada para o templo, porque é tudo para mim. Para mim e para a minha família, para quem vive comigo. Mas se você der 1% do que você ganha, são 50 reais, né? 1% de 5 mil são 50 reais. Você acha que 1% vai fazer falta para a tua vida? Se você tem essa visão, que não, eu não posso gastar 50 reais, a minha vida é muito apertada, e aí você tem uma doença e você gasta 200 reais com remédio. O carro quebra, sei lá, acontece alguma coisa, né? Nós não coordenamos nada. Então nós temos que tirar uma fatia e colocar na vida devocional. E não só em termos de dinheiro, né? De tempo também, o nosso tempo. Quanto do nosso tempo nós damos para Deus por semana? Quantas horas você vem no templo por semana? Então você não dá nada para Deus, você só quer para você o teu tempo. Você quer praticar um esporte, você quer ir num restaurante, você quer se divertir com a mulher, com o filho, com a prima, com o pai, com a mãe. Mas ir para Deus, você não vai? Você fala assim, minha mãe quer me ver hoje, minha mãe quer me ver no dia tal. O aniversário da minha mãe, o dia dos pais, dia das mães, eu tenho que ver minha mãe. Só que no aparecimento de Krishna, você não vem no dia do templo, no festival. É o aniversário dele, o aniversário de Mahaprabhu, o aniversário do Guru. Então nós consideramos o nosso pai, nossa mãe, nosso filho mais do que Deus. Claro, todo mundo considera mais a sua família do que Deus. Mas isso tem que mudar se você quer a vida devocional correta. E o que vai limpar? Ou como que nós vamos conseguir ver a verdade? Porque nós estamos iludidos, isso não é ilusão. O teu pai não é mais importante do que Deus. A tua mãe não é mais importante, teu filho não é mais importante, a tua mulher, ninguém é mais importante que Deus. Nós somos uma partícula dele. Não é o teu pai que te deu você. Você não veio aqui por causa do teu pai. Você é uma centelha divina de Deus. Você é uma parte da energia que envolve Deus. O teu pai te deu somente o corpo, o teu pai e tua mãe. Somente não, é muita coisa, claro. Mas nós não somos o corpo. Então, nosso pai e nossa mãe, quem é? Deus. Deus é tudo para nós. Deus é o nosso melhor amigo. E o Guru é o representante de Deus na Terra. Ninguém gosta mais da gente do que o Guru. Ninguém. Não existe ninguém nesse mundo que gosta mais de nós do que o Guru. Por quê? Porque o Guru gosta de você, alma. O Guru não está vendo você como corpo. O Guru está vendo você, alma. Quando ele dá aula no domingo, que nem agora Silatila Kaniri Ramaraj, ele está dando aula para a alma. Ele está querendo beneficiar a alma, ele não está preocupado com o corpo. Ele não está falando para você uma receita para você ter mais saúde. Ele não é que nesses programas de saúde, programa disso, daquilo. Ele não está falando para você, tem uma dica aqui para crescer mais o teu cabelo, né? Tem uma dica aqui para você emagrecer, para você... Não, ele não está nem aí com isso. Ele está olhando, ele está falando para a alma. O Guru é o médico da alma, ele é professor da alma. E ele está aqui querendo beneficiar você, alma, não você, o corpo. Então o Guru é a pessoa que mais gosta de você. E, claro, Deus o Guru, na verdade, as escrituras falam, o Guru é o próprio Deus. A gente cantou isso aqui hoje, na canção Sansara Dhavana. O Guru é o próprio Deus. Ao mesmo tempo que ele é o servo mais querido de Deus, ele é o próprio Deus. Então, nós temos que compreender que a nossa vida aqui, nesse corpo material, humano, é para servi-lo, não para desfrutar. Enquanto nós estivermos com essa visão de desfrute, não vamos sair dessa reencarnação. Vida após vida, vida após vida, vida após vida. E é o quarto verso que Mahaprabhu escreveu. Eu já falei várias vezes, mas era bom
todo dia a gente falar isso. Na verdade, o ideal é todo dia ler esses versos. 8 versos que Mahaprabhu escreveu. O 4º verso fala o seguinte: eu não quero riqueza, eu não quero dinheiro, né? Eu não quero fama, eu não quero seguidores, eu não quero família, eu não quero uma mulher bonita. Eu quero, vida após vida, servir Deus incondicionalmente, sem querer nada em troca. É esse que tem que ser o nosso objetivo, vida após vida. Não interessa para nós ir para o mundo transcendental. Isso é uma dos tipos de liberação. A meta última da vida não é viver com Deus. A meta última da vida não é ter um corpo parecido com Deus. Não é ter as opulências de Deus. A meta última da vida, se não é nada disso, muito menos você se fundir novamente no Brahman. Você ir para onde nós viemos. Não é. A meta última da vida é servir Deus, independente se é aqui, se é no plano celestial, se é no plano infernal, no corpo de um mosquito, no corpo de qualquer coisa. É servir Deus, não importa em qual lugar. Essa é a nossa oração que nós temos que fazer. Então, o Srimad Maharaj aqui, ele está tentando nos orientar. O ano passado ele deu essa aula, né? Ele está tentando nos orientar como que nós temos que agir para amar a Deus puramente algum dia. Que a última etapa do processo espiritual é amar a Deus puramente, Krishna Prema, amor puro por Deus. Então ele está aqui nos orientando, abrindo nossos olhos, né? Nós temos um verso que cantamos no Vandana, por isso que é importante saber o que estamos cantando também, né? Então fala, o que quer dizer isso? Nós estamos na escuridão do mundo material e o Guru, ele vem dar o bálsamo, ele vem dar o conhecimento da nossa relação com Deus, Sambandha Gyana. O Guru, ele dá o relacionamento com Deus, ele tira a nós da escuridão, da ilusão material. Essa é a função do Guru. Ele está aqui para fazer isso. E através das aulas, nós temos que ler e compreender. Porque que nem aquele dá o exemplo do Ganges, né? Você adora o Ganges, fala do Ganges. Nós temos que entender o que é isso. E normalmente, às vezes, a gente lê tão rápido as coisas que nós não vamos compreender. Por isso é importante ler parte por parte, bem devagar, para falar tentar descobrir o que o Guru falou com isso, adorar o Ganges, falo do Ganges, né? Então, isso é importante nós termos isso. E, de repente, escutar a aula também, porque na aula as coisas são explicadas. Às vezes a gente não compreende, mas na aula isso é explicado. E ele continua, você está servindo ao Senhor com as coisas do Senhor. Nós estamos servindo Deus quando a gente oferece a comida no altar, a gente está, ou no altar, enfim, na tua casa, a gente está servindo Deus sim, mas a comida é dele já. Tudo é dele. Ele quer o ato de nós. Ele quer ver se nós estamos usando tudo que já é dele para nós ou para ele mesmo. É isso que Deus quer. Ele não está preocupado se você oferece uma comida que custa R$100 o quilo ou de repente uma comida, hoje nada está tão barato, mas sei lá, uma comida que custa R$5 o quilo, um quilo de batata. Ele não está preocupado se é um quilo de batata ou, né, que custa R$5, ou se é panir, que um quilo de panir, para você fazer um quilo de panir, você vai gastar aí do preço de tal leite, né? Você vai gastar aí uns R$50 para fazer um quilo de panir ou mais. O que é panirão? Panir é o queijo que a gente faz aqui, é tipo ricota. Você já deve ter comido aqui, Então, ele está preocupado com o ato de você oferecer para ele. Você devolver para ele o que já é dele. A real é essa, né? Ele está vendo se você vai devolver para ele o que já é dele. Mas ele não obriga ninguém a fazer isso. Ele dá o livre-arbítrio. E aí nós escolhemos o que queremos fazer da vida. Então, nós vamos devolver para ele o que já é dele. Essa é a regra. A regra é clara, como diz um rapaz aí no futebol. A regra é clara, não há dúvida sobre a regra. Tudo é para Deus. Quando a gente usa o que não é, o que é de Deus para nós e não usa para Deus, vai ter uma reação nisso.
E a reação nós vamos ter que pagar nas próximas vidas. Nós estamos pagando as reações nessa vida das vidas anteriores que fizemos. Agora a gente acordou um pouquinho, a gente tem um guru falando. Nós estamos um pouquinho, ainda estamos na ilusão, mas tem uma luz no fim do túnel. O guru está falando, ó, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. Então, a gente tem uma luz e a gente tem que seguir essa luz. Antigamente a gente estava na escuridão sem saber para onde ir. E agora tem a luz. Você vê um mosquito, né? Um mosquito de noite, se você acender a luz do teu quarto, vai encher de mosquito. Por quê? Porque ele vai onde tem luz. Ele falou, opa, lá tem luz, eu tenho que ir para lá. E a gente tem que ir aonde tem a luz no fim do túnel. Não que a gente busca luz, como alguns falam, né? Muita luz, muita energia. Não, a gente não busca isso. A luz que eu estou querendo dizer aqui é a orientação do guru. É a orientação dos devotos puros de Deus. Então a gente tem que seguir o que eles falam. Não é somente ler, é seguir. Essa é a regra é clara. Tudo o que é criado neste mundo, árvores, plantas, insetos, vermes, animais, pássaros, mosquitos, moscas, tudo existe para o serviço do Senhor Supremo. A gente não compreende, você pensa, mas por que o mosquito, como que o mosquito serve Deus? De alguma forma ele serve Deus, senão ele não estaria aqui. Todos os seres, tudo que Deus criou aqui no mundo material, é para servir Deus, de alguma forma. De alguma forma. Né? De alguma forma. Eu nunca escutei isso, mas eu pensei nisso agora. O mosquito, como é que ele pode servir Deus? Se ele transmitir uma doença para você, ele está servindo Deus. Por quê? Porque você tinha que passar por aquela doença para eliminar aquele karma ruim que você tem. E os problemas, as dificuldades materiais que temos é para a purificação. Ninguém que tem karma ainda vai conseguir amor puro por Deus. Você tem que eliminar todo o seu karma para conseguir amor puro por Deus. Então, o mosquito está participando dessa forma, o outro está participando de outra forma. Tudo que existe aqui no mundo está participando de alguma forma para servir Deus. Senão não estaria aqui. O projeto é perfeito. Não tem nada aqui que não seja perfeito. Tudo é perfeito para o serviço a Deus. Só que nós usamos para nós mesmos. E esse é o grande problema. Então, se nós chamarmos de falar, tudo que foi criado aqui, tudo que tem os insetos, tudo que eu li aqui, é para o serviço do Senhor Supremo. Tudo é usado e destinado ao serviço do Senhor, de uma forma ou de outra. O Senhor, Ele criou tudo para um propósito ou outro, mas nem todas as entidades vivas, ela tem a chance de servir o Senhor Supremo. Nem todo mundo tem a chance de servir Deus. Nem todo mundo. Então, às vezes você está no corpo de uma planta, por exemplo, e ela não vai servir Deus. Por que não? Porque ninguém ofereceu ela para Deus. Você imagina, por exemplo, você vai numa feira no supermercado, a maioria dos alimentos que está lá não é para servir Deus, porque a pessoa vai comprar e ela vai comer sem servir Deus, sem oferecer para Deus. Então, aquela batata que está lá, já que eu tinha falado da batata, a batata que está lá é diferente quando você pega para vir para o templo ou para a sua casa e você oferece ela para Deus, depois de cozida, e quando uma pessoa normal que é um materialista, né, uma pessoa que não serve Deus, ele compra. A batata, ela perdeu a vida em vão, se cair na mão de um materialista, de uma pessoa que não oferece para Deus. Como tudo, uma flor. Se você comprar a flor para enfeitar, como diz aqui Silacharaj anteriormente, as flores são compradas para enfeitar um defunto, um cadáver. Qual a finalidade daquela flor? Nenhuma espiritual. Nenhuma. Ela morreu para enfeitar um cadáver. A outra flor morreu, né? Ela morreu para quê? Para enfeitar o casamento, o aniversário do filho, da filha, o casamento teu próprio. Então ela teve a vida em vão. Mas alguns podem. De repente a flor que é comprada para fazer uma guirlanda para Deus,
para oferecer aos pés de lótus de Deus, tudo na verdade. Como que, vamos analisar assim, essa flor aqui de lótus de material, né? Não sei falar, EVA, sei lá como é que chama isso, né? Então, essa flor aqui... É de tecido. Todos esses trilhões de átomos que estão aqui nessa flor, deixa eu mostrar para o pessoal, né? Todos os trilhões de átomos que estão aqui, eles estão servindo Deus. Por quê? Porque foi comprada não para colocar em algum lugar de enfeite, é para colocar os pés de lótus do Guru, ou de Deus. Então ela está servindo Deus. Não são todas as entidades vivas, como diz aqui Srivacharya Maharaj. Não importa se ela é de plástico. Oi? Não importa se é de plástico. Não importa, os átomos que estão aí, entendeu? E uma flor, quando você oferece uma flor natural que nasceu da terra, né? Ou da água, tem hidropônica também agora, né? Mas uma flor que nasceu lá, que você plantou, alguém plantou e nasceu, dentro da flor tem trilhões de átomos que também estão servindo Deus. Quando a gente serve Deus aqui, agora a gente está servindo Deus. O que Deus mais gosta. Eu estou falando Harikata e vocês estão escutando Harikata. A gente está servindo Deus. Todos os átomos que estão agora dentro do nosso corpo, ou ao nosso redor, estão servindo Deus de alguma forma. Mas não é todo átomo que pode servir Deus. Nós temos que compreender isso. Srila Govinda Maharaj, quando ele veio para o Brasil, ele falou assim, né? Todas essas árvores, tudo que está em volta aqui, de um templo que tem, né? Ele falou, todas as árvores, tudo, eles pediram para Deus vir aqui próximo deles, porque eles são imóveis, uma rocha imóvel. Então, quando você faz um templo no interior, em algum lugar assim, quando aquela rocha poderia escutar o santo nome de Deus? Os pássaros, as árvores, tudo que está lá. Né? Então, aí eles tiveram a oportunidade de servir Deus quando o templo foi para lá, quando o Ashram foi para lá. Então, não são todas as entidades vivas que têm a oportunidade de servir Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Está no finalzinho aqui. Mas nem todo mundo, toda entidade viva, ela tem a chance de servir o Senhor Supremo. Isso é o que é Sukriti. Sukriti é o primeiro passo no caminho do progresso espiritual. Por que Sukriti é o primeiro passo? Vamos entender também o porquê, né? Porque você tendo Sukriti, na próxima vida, você vai ter o início do caminho espiritual. As 9 etapas para você atingir o objetivo final da vida, que é a última etapa, que é Krishna Prema, amor puro por Deus, a primeira etapa é o Sukriti. Se você não tem uma fortuna espiritual, não sabemos o que fomos. De repente a gente foi uma flor de plástico que foi oferecida para Deus. A gente era um átomo lá dentro. A gente não sabe o que a gente foi para estar aqui no templo hoje, para estar honrando o Prasada, para estar escutando falar Harikata. Então nós tivemos um Sukriti. De alguma forma nós tivemos um Sukriti, uma fortuna espiritual na vida anterior, nas vidas anteriores, para estar aqui agora. Então, o primeiro passo é o Sukriti. O segundo passo é a associação com devotos. Aquele que tem o Sukriti, em algum momento da vida ele vai encontrar os devotos de Deus. Aqueles que estão buscando Deus. Se você não tem esse Sukriti, essa fortuna espiritual, você não adianta dar panfleto, não adianta falar para a pessoa, vamos lá no templo, é legal, a comida é boa, você não paga nada. Né? Primeira vez você não paga nada. Você não paga nada. Vamos lá. Se a pessoa não tem o Sukriti, ela não vem. Você pode amarrar ela, querer arrastar ela não vem. Tem que ter o Sukriti. Srila Govinda Maharaj, de quadro maior, né, o Guru, ele veio aqui em 94, ele veio aqui para São Paulo, né, para o Brasil a primeira vez. Ele deu uma aula no clube paulistano para mais de 500 pessoas. Uma pessoa foi procurar depois e se iniciou, mas também nunca mais voltou. Eu não estava nessa época na missão, quem me contou foi Sripata Maharaj. Então, uma de 500 pessoas que estavam lá escutando um guru genuíno,
Deus falar, nenhuma alma se libertou da ilusão. Um pouquinho, um fragmento de liberdade. Porque escutaram e tudo bem, eles receberam o Sukriti para a próxima vida, mas eles não tinham Sukriti para essa vida. Se tivesse alguém lá com Sukriti para essa vida, ele teria procurado os devotos, ele teria se conectado, recebido a iniciação do Guru. Somente um recebeu e nunca mais apareceu. Ele tinha algum Sukriti, mas era pequeno. Ele recebeu a iniciação e caiu fora. Mas na próxima vida, essa é certeza que vai ser devoto. Porque ele recebeu a iniciação de um Guru genuíno. O serviço nunca para, ele continua. Se você tem um serviço, o serviço aumenta, ele nunca para. Então, mas é um devoto puro. Por isso as pessoas às vezes falam assim, nossa, está indo tanta gente nova no templo, mas ninguém está ficando, né? Mas o Guru deu aula para 500 pessoas, e um só procurou, e também, como eu já falei, não ficou. Então tem que ter o Sukriti. Se você convida a família, por isso que não é porque você é devoto que a tua família inteira vai ser devota. Às vezes já vem, né? A alma que vai ser seu filho, ele já vem com o Sukriti, claro, né? Então aí ele vai ser devoto. Mas se não tem, você pode fazer o quê? Você pode dar braçada, você pode fazer tudo, colocar uma Mahamanta para escutar a aula junto. Se ele não tem para ser nessa vida, na próxima ele vai ser, não se preocupe. Por isso que a gente nunca perde, quando a gente distribui a consciência de Krishna, nada é perdido. Você sai na rua aí cantando Mahamantra, né? A gente pretende fazer isso, porque é importante sair na rua um grupo cantando, distribuindo. Ah, mas ninguém estava nem aí, mas não importa, eles receberam a misericórdia. Eles escutaram pelo menos uma vez o canto do santo nome. Então, nenhum serviço que a gente faz é inútil. Nenhum serviço devocional é inútil. Se você dá braçada para qualquer um, não é inútil. Tudo é válido. Todo serviço devocional é válido, nada é inútil. E Srivacharya Maharaj é outra noção que nós não temos. Nós somos iludidos, né? Nós estamos todos iludidos. Imagina nós que frequentamos o templo, estamos iludidos. Imagina quem não frequenta, quem nunca ouviu falar de Krishna, quem nunca ouviu o Mahamantra Hare Krishna. Está totalmente enfiado em Maya, no oceano de Maya. E aí Srivacharya Maharaj, ele ia pregar de vilarejo em vilarejo, de casa em casa. Ele falou numa aula que ele chegava a ir a 120, 130 casas diferentes num dia. Como que isso é possível? Sim, para ele era. E ele tinha problema de saúde. Então a gente tem qualquer problemazinho, a gente fala, hoje eu não vou, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com preguiça, E o Guru estava lá, mesmo com problema de saúde, ele chegava aí, a média era 100, 110 casas por dia, pregando o dia todo pregando. E aí ele falou que ele ia lá, antes dos festivais, principalmente o Gora Purnima, que é o aparecimento de Mahaprabhu, em março, ele ia uns 2 meses antes, de casa em casa pregar, né? Depois ele parou de fazer isso, ele mandava os devotos fazerem isso para coletar meio quilo de arroz, 1 quilo de arroz que se fosse. Aquele que doou, ele doou para o festival de Mahaprabhu. E Srila Govinda Maharaj falou para Srivacharya Maharaj, nunca compre arroz para o Gora Purnima. Não compre, colete, porque você vai dar dando a misericórdia para todos. Aquele que dá meio quilo de arroz que seja, ele ganhou uma fortuna espiritual enorme, porque é para o festival de Mahaprabhu. E Srivacharya Maharaj, no começo ele fazia isso, de casa em casa. Depois ele pegava os devotos assim que já estavam mais apropriados, ia de casa em casa. E ele ia coletar aonde? Ele ia coletar nas indústrias de beneficiamento de arroz. E aí ele coletava sacas e sacas e sacas de arroz. É claro, para dar 20 mil pratos de refeição por dia, tem que ter sacas de arroz. Durante uma semana, você multiplica uma semana, 5 dias, por 20 toneladas, dá 100 toneladas, por 20 mil pratos. Né? Dá 100 mil pratos. A gente não tem ideia de que são 100 mil pratos de comida. Para fazer aqui 10 pratos de comida no festival dá trabalho, é complicado. Imagina 100 mil pratos de praçada.
e aí ele ia coletar de indústria em indústria, de beneficiação, tá? Beneficiamento, né? E de repente um dava uma saca, 2, 3, enfim, ele tinha esse poder, né? Ele era o guru de conseguir angariar esse dinheiro, esse fundo, né? E quem não dava nada dava dinheiro e tal. E aí uma vez ele foi na casa de um devoto, né? Anteriormente, ele foi lá, e aí a pessoa virou e falou para ele: hoje eu não posso te ajudar. Veja só a visão nossa, hoje eu não posso te ajudar. E as pessoas falam: esse mês eu não posso ajudar o templo, eu não posso doar, porque eu estou com um problema aqui, tem que pagar a escola do filho, tem que pagar isso, tem que pagar o dentista, meu dente ficou com problema, eu tive que pagar o dentista e tal, e aí deixa o templo de lado, deixa a doação para Deus de lado. Deus sempre está em último plano para a gente. Né? Então a Acharya Maharaj, quando o devoto falou isso, quando a pessoa falou isso para ele falou: mas você não está me ajudando, eu estou te ajudando. Ele falou para a pessoa: eu estou te ajudando, porque você nunca poderia, Deus não ia aceitar se você desse esse arroz para ele. Deus não ia aceitar, porque você come carne, você fuma, você bebe. Mas se você doar para mim, para o templo, eu tenho a chance de colocar esse arroz para Deus e ele vai aceitar. Ele vai aceitar o arroz, esse arroz que você está doando. Mas você, se oferecer, ele não aceita. Então ele falou, quando a gente doa para o templo, aquela história que eu contei hoje da cidade chamada Verdade. Qual o dinheiro que nós temos guardado? Aí a pessoa vai falar: eu tenho tanto no VGBL, eu tenho tanto no CDB, eu tenho tanto em ações, né? Se você fala isso para qualquer pessoa, ela fala: eu compro um pouco de dólar, eu compro sei lá o que, entendeu? Eu aplico em ouro, né? Você aplica em ouro. Mas o verdadeiro dinheiro guardado que você tem é o quanto você doou para distribuir a consciência de Krishna. O quanto você doou para alimentar a deidade e para alimentar os devotos no festival. Nós não temos ideia do benefício nosso de doar para alimentar Deus. Deus não precisa de alimentação, claro, mas para você oferecer a comida no altar e depois oferecer para os devotos. Nós temos o caso de Panihati, né, que é o famoso festival de Panihati. Raghunatha Das Goswami, devoto puro, ele não foi aceito por Mahaprabhu porque ele quis ir direto em Deus. E ele tinha que passar por Nityananda Prabhu, que é o primeiro guru, Adi Guru. Nityananda Prabhu é o primeiro guru. E aí quando ele foi para Nityananda Prabhu falou para ele: vou te dar um castigo. Ele falou: pode dar. E Nityananda Prabhu falou: faça um festival para todos aqui comerem. Aí Mahaprabhu vai te aceitar. Ele não falou isso, claro, na hora, mas ele falou: faça um festival para todos. E aí Raghunatha Das Goswami fez um festival para todos. E começou a chegar pessoas. Vai ter agora o ano que vem de novo, né, o festival de Panihati. Eu vou contar detalhe por detalhe. Mas tinha tanta gente no festival que não tinha lugar na terra. As pessoas entraram no rio Ganges para poder comer, porque não tinha, na Índia assim, né? Não tinha mais como ter mais uma pessoa com o pé na terra. Então teve que entrar no Ganges as pessoas na parte baixa e todo mundo comer dentro do Ganges. E aí sim, Nityananda Prabhu falou: agora você vai lá para Mahaprabhu, porque ele vai te dar a misericórdia. Por quê? Porque ele alimentou todos os devotos. Deus gosta que nós alimentemos todos os devotos com praçada. Alimentar a alma não é dar comida boga, é dar praçada. Então o benefício que nós temos é muito grande com isso. Mas nós estamos iludidos. Então a pessoa, ela prefere ir numa pizzaria, num restaurante, no fim de semana, gastar R$100 se for sozinha. Se for sozinha, R$100. Se for com a família, vai deixar lá no mínimo R$500, depende do tamanho da família, né? E aí não doa para um festival no templo. Então tudo isso, mas isso vai entrar na nossa, vai clarear a nossa alma, né, nossa mente, de acordo com o serviço devocional. Conforme a gente vai servindo Deus, a gente vai limpando essa ilusão da nossa alma, cantando o santo nome, vindo ao templo, honrando praçada, seguindo Ekadashi. Hoje é Ekadashi. Hoje é um dia muito importante, Ekadashi. Extremamente importante o dia de hoje. Para nós devotos. Seguir até meio-dia o jejum.
depois não comer grãos. E tudo isso vai limpando a nossa alma. Não comer que nem teve o jamassa, não comer até meia-noite. Alguns comeram antes, claro que não é o 100% do benefício, mas tiveram um grande benefício. Fizeram esse jejum até 10 horas da noite, claro que teve um benefício nisso. Isso é limpeza da alma. Qual benefício que é? Limpeza da alma. Qualquer serviço que a gente faz, o benefício é limpeza da alma, serviço a Deus, né? O benefício é limpeza da alma. E aí, com a limpeza da alma, a gente vai compreendendo. A gente vai compreendendo. Então, se você vai doar algo para o templo, por exemplo, você vai doar uma flor para o templo, você vai na floricultura e fala, eu vou comprar uma flor para a minha casa e uma flor para o templo. Você vai comprar a mais bonita para onde? Aquele que está iludido, ele vai gastar dinheiro maior com a da casa dele. Mas se você já está com a limpeza da alma, você fala, não, mais bonito tem que ser para Deus. Se você compra várias frutas e você não oferece comida na tua casa, você fala, vou levar fruta para o templo. Você vai levar aqui, você vai trazer para o templo a fruta mais bonita ou mais feia? Porque sempre tem, né? Você compra na hora, sempre tem uma que é mais bonita do que a outra. Que nem uma vez me falaram, né? Quando eu fui usado para fazer o templo, e aí me falaram assim, né? Não sei o que a gente estava conversando, eu falei, tudo caro, eu falei, né? As maçanetas, nossa, gastei uma grana com maçaneta, né? Maçaneta da porta, né? A fechadura. E aqui não é uma fechadura, acho que tem 12, 13 fechaduras, né? E aí a pessoa falou assim, mas por que você não comprou aquela baratinha lá que custa tanto? Eu falei, aí eu vou comprar para minha casa uma cara e vou comprar para a casa de Deus a barata? Claro que não, no mínimo tem que ser igual. No mínimo tem que ser igual, né? Tudo melhor tem que ser para Deus. Eu tomo um suco, por exemplo, de uva, né? Isso aconteceu já, claro que eu não vou falar quem é o devoto, né? Mas ele toma um suco de uva na casa dele, aquele que custa acho que R$30 a garrafa de vidro, né? E aí ele compra o suco de caju, que é o mais barato que tem no supermercado, ainda de uma marca aí que... Ele é industrializado ainda. E é o mais barato que é o de caju, e além de tudo ainda da marca do supermercado, que é o mais barato de todos. Então você vem trazer isso para Deus, e na tua casa você toma, você e tua família, aquele que custa R$30, que é o suco de uva puro, né? Então isso é um nível de consciência, né? A pessoa ainda está tão iludida que ela acha que Deus merece o que é de segunda, terceira, quarta, né? Que nem aquele devoto que falou para a tia na laje, hoje eu não posso te ajudar. Mas como assim te ajudar? Quando você doa o dinheiro para o templo, para o guru, você não está ajudando, você está sendo ajudado. A função do templo é ajudar os devotos. Por que Deus quis que tivesse um templo em São Paulo? Foi Deus que quis. Ele usou o guru para pedir, mas foi ele que quis. Nada acontece se Deus não quer. Ele quis dar misericórdia para todo mundo. Que mora aqui próximo ou que mora longe, o Renato não mora tão perto, né? Mas ele quis dar misericórdia. Quantas cidades no mundo tem um templo? Pouquíssimas. Quantas milhões de cidades tem no mundo? Eu não tenho nem ideia. No Brasil deve ser um número absurdo. Imagina no mundo todo. Quantos municípios tem no Brasil, né? É só jogar no Google que vai aparecer. Mas você veja isso. E o próprio Deus veio para o templo. Deus quis vir para cá. Se ele não quisesse, ele não estaria aqui. Aquela ideia que a pessoa fala, eu cuido de Deus. Você não cuida de Deus. Ele deixou você cuidar dele. Ele deu a misericórdia para você cuidar dele. Não cuidar dele, ele está cuidando de você, mas ele deu a misericórdia para você servir. Então nós somos muito afortunados de ter um templo na nossa cidade que moramos. Nós somos muito afortunados e a gente normalmente não reconhece isso, a gente não dá valor a isso. Qualquer coisinha a gente não vem. E aquele dia que nós perdemos e não ver Deus, aquele dia não volta. Já me falaram uma vez, eu não vou nesse festival, mas no próximo eu vou. Tudo bem, mas esse se perdeu. Não volta atrás. A nossa vida é curta. E no próximo, se você não estiver mais aqui? Você abandonou o corpo antes? Né? A gente não sabe se a gente vai abandonar o corpo. Esse caso eu achei que eu não vou fazer, mas o próximo eu faço. Mas quem garante que você tem que ir no próximo? Né? Quem garante? Ninguém garante que a gente vai estar aqui. Então a gente tem que aproveitar
aproveitar a chance e ver que o serviço a Deus é o supremo. É a coisa mais elevada que tem é nós servirmos Deus. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então tudo que nós temos é para Ele, não é para nós. O Ishan Krishna falou que agora ele voltou para ver o programa, né? E ele falou que o áudio tá bom. O áudio tá bom porque tá bem pertinho de mim, né? O aparelho, porque eu preciso ver hoje o que está acontecendo com esse microfone, né? Porque se eu soubesse já que estava com problema, eu já falava aqui direto, não ia perder. De repente as pessoas não conseguiram hoje escutar a canção, né? E ontem não conseguiram escutar a aula, mas é claro que a aula que eu dei ontem, eu li a mesma coisa de hoje, mas é totalmente diferente. Não tem como dar duas aulas igual, né? Mas na verdade não ficou gravado e ninguém escutou. Então hoje eu li o mesmo tema e fizemos aqui essa aula e o Renato veio hoje presencialmente. Quer dizer, na verdade o Renato tinha que escutar isso, porque ontem à noite se o microfone não tivesse dado problema, eu não estaria falando sobre isso hoje. Então tudo é arranjado. A gente acha que a gente controla as coisas, mas a gente não controla nada. Tudo é arranjado, né? Krishna faz o arranjo. Claro que não aconteceu isso só por causa do Renato, né? Aí é uma coisa de falar assim, não, tudo acontece por minha causa. Não, mas as pessoas que estão ouvindo, enfim, algum arranjo foi feito para ontem o microfone. A gente acha que, poxa, é material, deu problema, mas tudo está no controle de Deus. Se Ele não quer, não acontece. Ele quis que hoje, essa aula aqui fosse lida hoje, no dia de Ekadashi. Porque eu não sei, Ele que quis e aconteceu. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai? E à noite cantaremos as duas canções de Ekadashi. Então à noite não percam as duas canções de Ekadashi, Sri Hari Vasaragiti e também a canção Shuddhabhakta. Agora nós vamos cantar o Nama Sankirtan, está na página 60 do livro grande. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Krishnavaya Namaha. Gopala Govindaram Shrimad Vasudaram. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Bandana. Jahodi Vijnana Jari Sakura. Ishai Gosai Jara Muni Karada. Kasavara Padari Mora Panchala. Chandra Charana Shri Bhakta Sariva.
Ishai Gosai Jabe Braje Kurila Vacha Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Rama Sankirtana Kore Narottama Dasa Hari Rama Sankirtana Kore Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Gaura Gaura Gaurari Gaura Gaura Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Jaya Sacinandana Gaurari Gamita Gaura Gamita Gaura Gamita Vamos ver quem participou conosco hoje. Não esqueçam, em casa de hoje, não comam grãos. Cuidado com óleo de soja, óleo de milho. Se você comer fora, com certeza você vai quebrar o Ekadashi. Você não vai seguir, porque todo lugar se cozinha com óleo de soja, óleo de milho, enfim, algum tipo de óleo, canola, que não pode ser usado. Então, você tem a opção de óleo de girassol, azeite, desde que não seja misturado com óleo de soja, e também ghee. Quem quiser pode cozinhar com ghee, Deus adora ghee. Hoje você cozinha com ghee, manteiga clarificada. Então temos aqui hoje assistindo conosco a Elisângela Nunes, temos aqui também Nishan Krishna Prabhu, deixe-me ver aqui quem mais, Judson Rocha conosco aqui também, Shanta Kunvar, a Malini Devidasi, a
a Esther também conosco, o Rodrigues aqui conosco hoje, o Vraja Raja Prabhu, Jayavan conosco também aqui, Laís Godal conosco, Doyon Nitai, e aqui presencialmente o Renato. Então, um bom dia a todos, Dandavati Pranam, até o programa da noite. Hoje é segunda-feira, então o programa começa às 19 horas e vamos cantar as 2 canções próprias para a casa essa noite. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam, até